Você pode louvar, vamos. E tudo que há em mim, É Ele que sara, é Ele que sara e perdoa também, e te coroa de bem. louve, 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 vamos. Louve ao Senhor, minha alma, E tudo, e tudo, e tudo, e tudo que há em mim. aleluia. É Ele que sara e perdoa também, e te coroa de bem. Graças a Deus, igreja, bom dia. Bom poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Bom para podermos estar ao redor da palavra, estarmos diante da presença de Deus, glorificando a Ele, conhecendo um pouco dele, participando um pouco dele. Por que falar das doutrinas da reforma? Porque é um tema importante para nós. Primeiro, porque a gente acredita que as coisas que nós vamos falar aqui são bíblicas. Primeiramente, porque a gente vê elas na palavra de Deus. E outra é um reconhecimento de humildade, de que o Espírito Santo atuou pela história da igreja, não começou conosco, não fala simplesmente conosco, mas falou com homens e mulheres no passado. Nós olhamos para isso com carinho, dando prioridade sempre para a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, uma carta que a gente não costuma ler muito, está lá no finalzinho da Bíblia, voltando de trás para frente, Apocalipse, Judas, as 3 cartas de João, e aí as 2 cartas de Pedro. Conforme você for achando, pode ficar de pé. 1 Pedro 2, a partir do versículo 4. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 até o 10. Conforme depois a gente lê, a gente vai orar, e você pode ficar com a sua Bíblia aberta só nessa passagem. Vou ler outras, mas pode ficar só com essa, para a gente ir acompanhando devagar, ok? Então, 1 Pedro 2, do 4 ao 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem para o que foram também destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Vamos orar. Tu és poderoso, Tu és santo, Tu és grandioso. Obrigado por estarmos aqui ao redor da Tua palavra, pelo Teu Espírito, na presença de Cristo. Fale conosco como povo, como uma comunidade separada para Ti. Ajuda-nos, ó Deus. Nada podemos sem Ti, ninguém temos senão a Ti. Seja conosco, Cristo. Amém. Podemos. Para nós é difícil pensar o quanto o cristianismo é uma religião estranha quando ele surgiu. Ouvi uma história de um pastor que nos ajuda a entender isso. Pensem num soldado romano, 2000 anos atrás, lá na época de Cristo, tentando conversar com um cristão, tentando entender essa religião nova, essa seita estranha do judaísmo que surgiu, que falava que um homem que foi morto na cruz estava vivo. Ele pergunta para o cristão, né? Vocês não podem fazer culto, vocês não podem ter um templo, porque o imperador não deixa.
O que vocês fazem? Onde fica o templo de vocês? Não temos templo, o cristão fala. Jesus é o nosso templo. Ok, tá, mas onde seus sacerdotes ficam? E o cristão responderia: não temos sacerdote. Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós diante de Deus. Tá, mas quem que oferece os sacrifícios de vocês? Jesus é o sacrifício perfeito pelo pecado, e não precisamos do sangue de animais. É loucura. Uma religião que nos achegamos diante de Deus Pai, puros, amados e como filhos, por causa do sacrifício do Filho de Deus. Cristo reuniu para si um povo que tem livre acesso diante do trono da graça de Deus. E essa ideia, que parecia tão louca, continua sendo loucura. Mesmo entre cristãos, a ideia de que somos uma comunidade ligada pelo Espírito em Cristo Jesus, com livre acesso a Deus, sempre foi distorcida. Na Idade Média isso ficou tão complicado que a visão comum da igreja era que o acesso a Deus era por meio do clero, dos padres, da instituição da igreja. Como resposta, os reformadores propuseram o que chamaram de sacerdócio universal dos crentes. Sacerdócio universal dos crentes, ou seja, somos todos sacerdotes uns dos outros, e Jesus é o nosso sumo sacerdote de todos nós. Então somos sacerdotes uns dos outros, e Jesus é o sumo sacerdote de todos nós. Nós só nos achegamos diante de Deus por causa de Jesus. Só que a gente se chega como uma comunidade, nós mostramos uns para os outros e para os de fora quem esse Jesus é. Então nós só nos achegamos por Jesus. Só que como comunidade nós mostramos uns para os outros e para os de fora quem é esse Jesus. Só que temos uma tendência muito grande de distorcer isso. Hoje eu enxergo duas tendências diferentes em nosso meio, em mim mesmo, na igreja evangélica no geral. Ou eu não quero um sacerdócio, ou eu não quero sacerdócio, não quero uma ajuda, não quero uma dependência dos meus irmãos, não quero ninguém que não seja Jesus, não quero entrar em contato com ninguém que não seja Jesus, porque só eu e Deus está bom. Esse é o extremo, Porque eu não quero saber de nada da comunidade, prestação de contas, não quero discipulado, não quero nada, porque Jesus é tudo que eu preciso, tudo que eu amo. Então não preciso de ninguém da comunidade que Ele criou. Ou então, um outro extremo é que eu preciso do pastor, preciso do ministério, preciso daqueles que são mais espirituais que eu, me levando até Deus. Ou eu não quero saber da igreja, porque evangélicos são ignorantes, porque a bancada evangélica é uma vergonha, porque só tem hipócritas nesse meio. Ou eu quero muito ser evangélico, só que por causa dos valores morais, por causa de um líder político, por causa de dependência emocional. E Jesus é a comunidade que Ele salvou, são pequenos discípulos. Hoje a mensagem é: somos a casa de Deus. E vamos aprender uma verdade muito simples: Deus forma em Jesus uma comunidade para a sua glória. Deus forma em Jesus uma comunidade para a sua glória. Nós precisamos de uma percepção do que é a igreja, a quem ela pertence e quem faz parte dela. Nós falaremos sobre essa comunidade que Deus forma em Jesus para a sua glória de três formas: a igreja de Deus, a igreja de Cristo e a igreja somos nós. A igreja de Deus, a igreja de Cristo e a igreja somos nós. E quem vai nos falar sobre isso, sobre a igreja, nessa passagem, é o apóstolo Pedro. Não é sempre que a gente dá atenção para Pedro, para as cartas de Pedro. Geralmente a gente só fala de Pedro nos evangelhos. Nas cartas, geralmente a gente fica mais em Paulo, vez ou outra em João, quando quer falar alguma coisa de amor, mas Pedro fica lá no cantinho dele, São coisas fantásticas. O escritor fala que essa primeira carta trata de fé, obediência e paciência. Ou seja, é uma carta de crença do que a gente crê, porque fala da fé, fala da salvação de Jesus, de ação, que fala sobre a nossa obediência às coisas de Deus, e de sofrimento, porque fala da paciência, da esperança, da perseverança em Cristo Jesus. Resumindo, o que ele fala nessa carta? Do começo da carta até onde nós lemos. Pedro fala sobre uma fé em Jesus que é alegre, por conta da herança celestial e do privilégio de conhecer o próprio Cristo, apesar do sofrimento. Por causa dessa salvação que temos em Jesus,
nós devemos ser santos em tudo, desejando ser santos como Deus é santo e amando uns aos outros. E como crescemos nessa santidade? Pedro fala que nós crescemos sendo alimentados pela palavra e nos aproximando de Cristo. E é desse aproximar-se de Cristo que o trecho que nós lemos fala. A primeira coisa que nós vamos observar na passagem é que a igreja é de Deus. Quando Pedro fala sobre a aproximação de Cristo, ele segue com algo surpreendente no verso 5. Se você tiver com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Ele diz que os cristãos aproximam-se de Cristo, aqueles cristãos que se aproximam de Cristo são utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus. São usados como parte de uma casa espiritual. Não é uma casa, olha só que interessante, casa espiritual aqui não é para os cristãos morarem, é para Deus morar. Os cristãos são pedras, são tijolos para a construção dessa casa. Deus quis habitar entre os homens. Deus criou o jardim para isso, né? Criou o jardim do Éden para isso, para ser um lugar de habitação, de comunhão, de adoração face a face do homem para com Deus. Ele passeava no jardim para ter comunhão com o ser humano. E essa relação de amor que ele tinha com o ser humano transbordaria por toda a terra. Não precisa abrir, mas nós lemos em Gênesis 1 que o ser humano foi criado imagem e semelhança de Deus. Tendo sido abençoados, receberam o mandamento: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem, dominem a terra. Em Gênesis 2, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus queria que o jardim se expandisse. Ele queria que Adão e Eva pegassem o jardim do Éden e fossem ampliando esse lugar de comunhão com Deus por toda a terra, para que todo mundo fosse um lugar de encontro com o Senhor e da imagem de Deus, do ser humano, refletindo a Deus. Mesmo com o homem falhando, Deus continuou a mostrar misericórdia e vontade de estar com o seu povo. Nós vemos isso no tabernáculo, quando Moisés e todo Israel eram direcionados pela manifestação da glória de Deus, pela nuvem de dia e pela coluna de fogo na noite. E essa mesma glória de Deus que guiava eles no deserto, encheu o templo de Salomão, que a gente lê em 1 Reis. Deus demonstrou que a sua presença estaria com Israel, que ele habitaria em Jerusalém, que a demonstração da sua santidade, o seu encontro com a humanidade aconteceria naquele templo. Pedro nos chama então para participar desse templo. Deus quer habitar com os homens. Deus formou um povo para si. Deus quer mostrar seu amor, sua face, sua presença para aqueles que se achegam perante Ele. E essa comunidade de portadores da imagem de Deus é a igreja. A igreja é de Deus. Mas essa igreja de Deus, essa comunidade santa, é constituída de pessoas pecadoras, cabeças duras, idólatras. Isso se mostra desde o Éden, que era para se expandir por toda a terra. O homem quis, ao invés de expandir o jardim do Éden e de expandir o reino de Deus, nós preferimos que o nosso reino, que o nosso nome fosse exaltado. O mesmo povo que era guiado pela glória do Senhor também era rebelde e também construía um bezerro de ouro em idolatria. A mão misericórdia do Senhor está estendida, mas no jardim quisemos tomar o lugar de Deus. No deserto duvidamos da bondade de Deus. Em Jerusalém procuramos outros deuses. Nos templos de Jesus torturamos e crucificamos o autor da vida. Esse é o padrão de toda a humanidade. Trair a Deus com ídolos falsos, com ganância, com luxúria, com ódio, com arrogância. Em rebeldia contra Deus, todos os seres humanos rejeitaram a habitação de Deus de uma forma ou de outra. Por isso nós lemos em Ezequiel 10 uma visão. O profeta Ezequiel tem uma visão da glória de Deus saindo do templo. Então ele vê que Deus deixou o seu povo e entregou o povo de Israel nas mãos de Babilônia, uma nação maldosa por causa do pecado do povo. E Deus prometeu restaurar essa habitação. Assim como foi no jardim, no tabernáculo e no templo, o Senhor estaria novamente com o povo em um novo templo. Em Ageu 2 a gente lê, ele vai dizer, né? A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, ou a glória da segunda casa será maior que a da primeira, da versão Almeida. Deus voltaria a habitar com o povo. Deus prometeu que vocês vão levantar um novo templo
e a glória de Deus, a minha glória, vai estar lá. A comunidade dos que adoram e proclamam o seu nome permaneceria. Deus não abandonou a humanidade, estaria com ela novamente. Só que era preciso lidar com o pecado. Em Isaías 8, que é citado por Pedro, onde a gente leu aqui, a gente vê algo que deveria trazer temor para a gente. O Senhor traria um santuário, traria uma fortaleza, estaria junto daqueles a quem temem, mas também seria uma pedra de tropeço. Então ele traria uma fortaleza para aquele que confia nele, e também seria uma pedra de tropeço para fazer cair aqueles que continuam a rejeitar a sua vontade. Então Deus levantaria uma rocha como um santuário, como uma maneira de ter uma comunidade junto com ele, mas que também esmagaria os inimigos do Altíssimo. Essa rocha seria rejeitada pelos homens, que também rejeitariam aqueles da comunidade de Deus. Isso falaria muito aos leitores de Pedro, e deve falar com a gente também. Um escritor diz: se aproximar de Cristo é ficar do lado de Deus, mas também enfrentar a oposição. Estar na habitação de Deus, desse lado da eternidade, estar do lado de Deus aqui, antes da glória chegar, é estar com o povo pecador e enfrentar a oposição violenta, mas é também estar no santuário do Senhor do Universo. Esse santuário deveria ser todo o templo, que eles construíram, que a gente lê na Bíblia e tal. Só que a glória que prometeu, uma glória maior que a do primeiro templo, nunca veio. Não veio da forma que eles esperavam, pelo menos. A glória de Deus desceu dos céus e habitou em Israel, mas não mais em um templo de pedras, e sim no corpo de um bebê em Belém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, como João disse. Jesus foi a glória do templo, e também falou que o templo seria destruído, e disse que o seu próprio corpo era o templo perfeito de Deus. Foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, tudo aquilo que está entre os homens e Deus, tudo aquilo que faz do ser humano e tudo aquilo que faz de Deus. Deus estava em Jesus. Jesus então é o novo e melhor templo de Deus, lugar da habitação de Deus entre os homens. Deus fez habitação entre os homens, Deus tomou a natureza humana na encarnação do Filho de Deus. Pedro então, vendo Jesus como uma manifestação dessa glória de Deus com o povo, fala assim, nos versículos 6 ao 8, na passagem que a gente leu, versículo 2: pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Essa rocha que viria, Cristo Jesus, em seu nascimento, em seu ministério, em sua morte, em sua ressurreição, e como Rei dos Reis foi elevado, como Senhor dos Senhores, é também a rocha que é rejeitada. Jesus lida com o pecado do ser humano, seja na condenação de quem rejeita com grande misericórdia, seja levando os pecados de todo aquele que dele crê na cruz, no seu próprio corpo. Um escritor fala assim: no encontro com Cristo, todas as pessoas são mudadas. Se encontrando com Cristo, todas as pessoas são mudadas, uma para a salvação, outra para a destruição. Não podemos simplesmente passar por cima de Jesus e continuar a rotina diária, passando por ele para construir o futuro. Quem quer que o encontre é inescapavelmente transformado através do seu encontro. Ou se torna uma pedra viva, ou seja, ou se torna parte do templo espiritual de Deus, parte da comunidade de Jesus, ou tropeça como um cego sobre Cristo e vem à ruína, falhando com seu Criador e Redentor e falhando com seu próprio destino. Nós fomos feitos para a glória de Deus, e todos nós temos um encontro com Jesus de uma forma ou de outra, e ninguém passa ileso. Ou é transformado como pedra viva, ou tropeça. Por isso, a Igreja de Cristo, Ele é a fundação, Ele é a pedra na qual a Igreja está levantada. E Cristo afirmou que com Ele voltando para o Pai, um outro Consolador viria, um outro Consolador seria enviado. Cristo, através do Espírito Santo, estaria com aqueles com quem Ele foi unido. A presença de Deus está entre os homens por conta de Cristo. E se estamos unidos em Deus Filho,
também estamos diante dessa presença, estamos envolvidos por essa presença. No Pentecostes, nós vemos que a habitação de Deus é no meio do povo. Nós lembramos do que Cristo falou em Mateus 28, que Ele estaria para sempre com o seu povo, durante todos os dias até o final dos séculos. E também nós lembramos em João 14, que Ele habitaria pelo Espírito naqueles que são seus. A glória que se manifestou em todas as habitações de Deus, no jardim, no tabernáculo, no templo, é a mesma glória que desceu sobre a igreja em Pentecostes e desce hoje sobre nós, nos colocando como parte desse templo espiritual. Agora a comunidade da aliança é o verdadeiro templo de Deus, o lugar onde o Senhor habita. E essa igreja aguarda o retorno de Cristo, aguarda a manifestação plena da glória do Senhor, que acontecerá quando Cristo voltar. Então, quando Ele retornar, o templo de Deus vai ser aquilo que Ele falou no Éden para ser, vai ser em toda a terra, com todas as nações andando na luz da sua glória, com o Senhor sendo rei sobre toda a terra e com todos os seus habitantes o adorando. Como antecipação disso, como um gostinho dessa glória, a igreja recebe a tarefa de proclamar esse evangelho para as nações. Nós provamos um pouco da glória de Deus, proclamando entre as nações o nome de Cristo e mostrando Cristo uns para os outros e para os de fora, nos convidando a participar dessa comunidade, nos convidando para fazer parte do templo de Deus em Cristo pelo Espírito. Perdoados e unidos a Cristo, somos parte do corpo de Cristo, cumprindo a missão de Cristo. Se estamos unidos a Jesus, o templo de Deus na terra, a igreja somos nós. E é por causa de tudo isso que Pedro diz para nos aproximarmos de Cristo. Aqueles que se aproximam de Cristo tornam-se pedras vivas na casa espiritual de Deus. E aí a gente chega no maravilhoso verso 9, em que Pedro nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Com esses termos, esses títulos aí que ele chama a gente, que ele chama aqueles que estão na carta, ele está citando Isaías 43 e Êxodo 19, que junta algumas passagens desses dois capítulos. Com geração eleita, ele fala para os leitores que não são judeus, são como nós, fora do povo judeu, um termo que era para os descendentes de Abraão. Pessoal, vocês fazem parte dessa descendência de Abraão. Os cristãos, independente de nacionalidade, de cor, de condição social, são eleitos por Deus como um único povo. Também somos parte de um sacerdócio real, ou seja, nós não dependemos de uma elite espiritual para nos achegarmos a Deus, mas em Cristo devemos ser santos e oferecer sacrifícios espirituais a Deus, através dos quais, como corpo de Cristo, trazemos o reino de Deus para a terra. Olha a responsabilidade. Cristo opera aqui, o reino de Deus já está aqui. É essa mensagem que Cristo trouxe, né? O reino de Deus já está aqui. E como que Ele faz para o reino de Deus crescer nesse meio? Através das pessoas que fazem o Espírito. Nós fazemos pelo Espírito Santo, não na nossa força, mas pelo Espírito Santo, nós fazemos o reino crescer na terra. Nós trazemos ele à existência. Somos uma nação santa, a reunião da nova humanidade redimida em Cristo Jesus, que deve demonstrar a pluralidade, como é diferente, como Cristo faz um povo com várias diferenças culturais, mas também a unidade sob o senhorio de Cristo Jesus, que haverá na glória. Um povo exclusivo de Deus, a posse especial do Altíssimo, a noiva amada do Filho. Tudo isso para anunciar as grandezas de Deus, para proclamar os louvores do Senhor. Nós temos um livre acesso ao trono da graça de Deus em Cristo. Só que temos esse acesso não individualmente, mas em comunidade, juntos. Nós temos esse acesso livre, porque realmente nós estamos diante de Deus sem depender do pastor, sem depender da instituição, sem depender do prédio, mas não é sozinhos, é em comunidade, juntos, não é individualismo. E finalmente no verso 10 nós lemos: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Aqui tem um gosto, tem um eco de Oséias, quando Deus mostra que mesmo com a infidelidade do seu povo, Ele mostraria a grande e eterna misericórdia. Um povo que pertence a Deus, um povo que é templo de Deus, um povo que está refugiado em Cristo. Com todas essas citações do Antigo Testamento, Pedro demonstra uma continuidade do povo de Deus. Não é que era Israel uma coisa,
Aí, poxa, não deu certo Israel, né? Coisa, vamos mandar Jesus e fazer de novo. Tem uma continuidade desse povo, da antiga aliança para a nova aliança. Sendo a nova aliança, nós em Cristo Jesus, o cumprimento das promessas da antiga. Os seus leitores, os leitores de Pedro, que escreve aqui, estavam passando por perseguição, estavam passando por rejeição daqueles que eram de sangue, do seu povo de sangue. Só que em Cristo Jesus, eles encontravam um outro tipo de sangue, né? Uma identidade fortíssima, enraizada na misericórdia de Deus e na resposta em fé e santidade que eles teriam para Jesus. Eles eram odiados, não era por ser vigarista, né? Não era por ser moralista, mas eles eram odiados por estarem em Cristo Jesus. E essa é a maior glória que poderiam ter, mesmo sob sofrimento, mesmo com dúvidas, mesmo com pecados. Se estamos nos aproximando de Cristo pelo Espírito, sendo santificados por Ele, somos unidos a Cristo Jesus, externamente pelo batismo e pela ceia, e internamente pela fé. Nós somos a igreja, o povo santo de Deus em Cristo Jesus. Então, Deus forma uma comunidade em Jesus para a sua glória, que eu falei que a gente ia aprender hoje. Essa comunidade é a igreja. Todos os cristãos, de todos os lugares, de todas as eras, somos a casa de Deus. Como que isso muda a nossa vida? Como que isso toca em nós? Primeiro, em Cristo somos livres, mesmo no sofrimento. Então veja bem, temos Jesus como nossa rocha, como nosso sumo sacerdote. Então todos temos livre acesso diante de Deus em Cristo. Atuamos como um sacerdócio santo, derivado do sacerdócio de Cristo. Então nós atuamos num sacerdócio, mostrando a Cristo Jesus para os outros, por causa do sacerdócio de Cristo. Então somos aceitos por Deus, para oferecer para Ele sacrifícios espirituais. Esses sacrifícios é oferta do nosso corpo para Deus, em serviço dEle. São ofertas de cânticos de louvores, são ofertas praticando o bem para os outros, compartilhando das nossas posses, e até ofertas financeiras para viabilizar a proclamação do Evangelho pelo mundo. Se Deus nos aceita por causa de Cristo, por causa do crucificado, por causa do sangue derramado em nosso favor, se nós somos aceitos pelo que Cristo, pelo que o Rei fez, o que a pressão externa pode nos causar? Esse corpo pode padecer, a angústia pode chegar, o mundo pode nos rejeitar, a doença pode nos enfraquecer, mas estamos seguros em Cristo, em Deus. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso orgulho, essa é a nossa glória. Há falsas igrejas sim, há falsos crentes sim, há pessoas que não fazem jus ao nome de cristão, mas não deixe que isso te envergonhe da igreja. Somos livres em Cristo Jesus, livres até mesmo da opinião pública, mas não apenas somos livres, mas também somos dependentes uns dos outros. Tem um belíssimo contraste, um paralelo entre a liberdade que temos em Cristo Jesus com a nossa dependência da capacidade, com a nossa dependência de edificarmos aos outros. Então tem um paralelo, a nossa liberdade que temos em Cristo e a nossa dependência uns dos outros. Um pastor falou assim, que essa passagem mostra como todos os crentes, em semelhança a Cristo Jesus, todos os crentes, assim como Cristo Jesus, são profetas, sacerdotes e reis. Nós lemos que somos um povo escolhido para proclamar as grandezas de Deus. Quem que proclamava a palavra de Deus? Os profetas. A igreja é feita de profetas. Lemos que somos parte de um sacerdócio. A igreja é feita de sacerdotes que mostram Jesus uns para os outros e para os de fora. E somos parte de um sacerdócio real. Então a igreja é feita de reis que mostram o reino de Deus por toda a terra. Todos os cristãos são profetas, sacerdotes e reis. Por quê? Porque nós somos unidos àquele que é a palavra, como profeta, aquele que é o sumo sacerdote e aquele que é o rei dos reis. Isso diz que nós somos dependentes uns dos outros e todos são usados por Deus. Todos estão equipados com dons para o ministério em medidas diferentes. Se nós entendemos o amor de Deus, nós passamos a agir não só para nós mesmos, mas para os outros. Se nós entendemos o quanto Jesus nos amou, se nós somos atingidos por esse amor, nós não agimos de forma orgulhosa, e até nós entendermos isso, nós agimos com orgulho, com soberba.
Então nós não dependemos do título de pastor, de diácono, de posição em ministério, de oração forte, de que um candidato ganhe ou perca as eleições, do governo não perseguir ou perseguir a igreja. Se entendemos que estamos em Jesus, que somos um em Jesus, vamos mostrar nossos dons em comunidade uns dos outros. Vamos edificar, vamos crescer, vamos frutificar, vamos depender uns dos outros. Isso quer dizer que você depende do irmão que talvez em secreto você despreza, aquele menor, aquele que você acha pior que você no seu coração, aquele que você não perdoa de jeito nenhum, aquele que votou diferente de você, aquele que você tem mágoa. Você depende dele, você tem a chance de se reconciliar com ele. E se você se acha desprezível, se você se acha burro, se você se acha vacilante, se você se acha o menor dos pecadores, o pecador dos pecadores, nós dependemos de você. Nós somos livres porque somos um em Cristo. Nós dependemos uns dos outros porque somos um em Cristo. Entenderam? Nós somos livres porque somos um em Cristo. Então nós somos livres porque estamos em Cristo. E nós dependemos uns dos outros porque nós somos um em Cristo. Nós fazemos parte e nos alimentamos do corpo de Cristo. Fazemos parte e nos alimentamos do corpo dele. Então não há lugar para orgulho. Veja bem, não vai entender errado o que eu vou falar, né? Mas tem 3 formas diferentes de falar do corpo de Cristo, 3 maneiras diferentes, né? 3 linguagens que a Bíblia usa. Tem aquele corpo que ascendeu aos céus, que veio à terra, que encarnou, que subiu aos céus, está à direita de Deus Pai por toda a eternidade, que vai voltar corporalmente, que vai voltar nas nuvens e vai reinar sobre a nova criação. Tem esse corpo. Ele tomou a natureza humana. Por causa disso, por causa da obra de Cristo na cruz, nós podemos falar de outro corpo de Cristo, o que milita na terra, o que faz o reino crescer, que é a habitação de Deus. A igreja, digamos, entre aspas, é o segundo corpo de Cristo, e estamos tão próximos do nosso cabeça, tão unidos ao Cristo, que aqui nós agimos em lugar de Cristo, quando agimos pelo Espírito Santo. Além disso, temos um terceiro corpo, aquele que nos alimenta na ceia. Nós não defendemos que o pão se torna carne, só que defendemos que Cristo realmente nos alimenta na ceia, nos alimenta do seu corpo na ceia, estando presente aqui durante o ato da ceia. Tão certo quando tomamos o pão em nossas mãos, tão certo quando cremos nele, ele nos alimenta, ele nos sustenta, ele aumenta a nossa fé, ele desce dos céus e nos eleva, ou melhor, eu acho que é até melhor de dizer, ele nos eleva aos céus para nos alimentar e confirmar a nossa união com ele. Isso acaba com todo o nosso orgulho. Se você tem orgulho de se achar superior aos evangélicos ignorantes, né? Se você tem orgulho de não participar de algo, não participar da igreja, só porque tem um monte de hipócrita, orgulho de ser um crente para frente, que não precisa da igreja, que tem seu relacionamento com Deus, saiba que todos estão em Cristo e têm a mesma altura diante de Deus, todos dependem uns dos outros. Então nós podemos falar de 3 corpos: o corpo que ascendeu e reina, que nos mostra que Cristo Jesus entrou nessa história, nos dá esperança de retorno; o corpo da igreja, que milita e avança o reino de Deus aqui, que é a habitação do Senhor, para a glória de Deus, para a adoração de Deus; e o corpo que nos alimenta, nos dá sustento, nos une uns aos outros e ao nosso amado Cristo. Eu encerro clamando a nós para meditarmos na união que temos com Jesus, na nossa liberdade que temos, na nossa dependência dele, na nossa dependência uns dos outros e na nossa liberdade para servir uns aos outros, tudo na contemplação da glória do Senhor. Um escritor disse assim: o objetivo primário da igreja, o primeiro objetivo da igreja é essencialmente contemplativo, de contemplar a Deus, o próprio Deus. A liturgia eclesiástica se une ao culto celestial e não a um fim mais elevado que esse. Ou seja, o que ele está falando? O culto na igreja, quando nós cultuamos agora, nesse momento, nós nos unimos ao culto do coro celestial de anjos e dos cristãos nos céus, para contemplar a Deus, para olhar a Deus, para ver a face de Deus, para ter o rosto de Deus brilhando sobre nós. E não tem mais nada, não tem nada mais importante que isso. O hábito da adoração na igreja, o hábito da adoração nas coisas que nós fazemos, forma o nosso caráter, nos prepara para o céu.
desejamos nos tornar adoradores melhores. Amém? Oremos. Senhor, nos livra do individualismo e nos livra de acharmos que precisamos de outra coisa senão a Cristo para nos achegar diante de Ti. Nos firma no Evangelho, meu Deus. Ajuda-nos a querermos ajudar uns aos outros, a querermos depender uns dos outros, a não achar que conseguimos carregar as coisas sozinhos, meu Deus, mas querer dividir o nosso fardo e carregar o fardo uns dos outros, meu Deus. Precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos dos louvores, precisamos da ceia, precisamos da Tua comunidade, precisamos da igreja, meu Deus. Precisamos de comunhão uns com os outros, porque somos parte do mesmo corpo, em Cristo pelo Espírito, meu Deus. Ajuda-nos, meu Deus, a enxergarmos o caminho livre até o trono da graça de Deus e a todo dia andarmos dando um passo à direção da glória, à direção do Teu trono, ajudando os outros também a dar passos em direção a esse trono, meu Deus, nos achegando diante de Ti, recebendo da Tua graça de maneira imerecida, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por estarmos na Tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor nos capacita. Eu sou falho, não sei comunicar a Tua palavra, mas o Teu Espírito opera no coração dos meus irmãos, porque o Senhor prometeu que estaria conosco. Então aplica a Tua verdade no coração dos meus irmãos. Possamos glorificar a Ti mais e mais.